Uma mulher estava perdendo a consciência e em seus últimos momentos agarrava firmemente um botão naquela noite de Natal. Agora em dezembro de 1989, o casal de idosos Sonoyama vão até o orfanato Fava, onde são recepcionados por várias crianças. Eles pensam em adotar todas elas, mas como não possuem muito tempo de vida, apenas podem adotar uma criança. Quando saem, o chapéu da senhora Yoko é levado pelo vento até as mãos de um jovem. Os velhos se impressionam com sua beldade e avisam que voltarão no dia seguinte para pegar o chapéu. No carro, eles comentam sobre sua beleza, mas sabem que não podem escolher um filho apenas pelo rosto. Quando estavam prestes a ir embora, uma pancada de chuva cai de repente. Ao ligar o limpador, eles observam aquele mesmo menino usando o guarda-chuva para impedir que o cachorrinho fique molhado. Agora em fevereiro de 1990, o dia tão aguardado para os Sonoyama finalmente chegou. Hitori chega em sua nova casa e fica impressionada ao ver seu novo quarto com temática de estrelas. Para abrir as caixas, Yoko precisava de um estilete e Osamu decide pegá-lo. Porém, quando vai fazer isso, ele se depara com uma caixa estranhamente maior que as outras, mas quando vai olhar, Hitori sugere que ele mesmo organize seu próprio cantinho. Então os dois decidem fazer o jantar, enquanto ele arruma o quarto. O menino então caminha até a caixa e abre com um estilete. Dela sai seu irmão gêmeo e os dois rapidamente organizam o quarto inteiro, mas enquanto amarravam as caixas, Osamu bate na porta e entra no quarto impressionado, avisando que o jantar já está pronto. Quando ele sai, a barra fica limpa e o outro pode sair detrás da porta. No banquete de boas-vindas, Hitori acha tudo delicioso. Sua mãe pergunta o que ele achou das roupas novas. Ele diz que são todas muito pequenas e pede para eles comprarem roupas iguais às que está usando. Sua mãe recusa, afirmando que ele não é o Steve Jobs. Porém, o garoto insiste, falando que aquela é a roupa que mais está acostumada a usar. Então, eles acabam cedendo. Ao olhar para trás, ele observa seu irmão escondido. Então começa a enrolar o casal e ergue as pernas para que seu irmão consiga se esgueirar para debaixo da mesa. Como tinha muita comida, acabou sobrando uma porção inteira de jambalaya e Yoko diz que seria um desperdício não comerem. O menino então pede por mais uma porção, o que deixa a senhora emocionada. Enquanto o casal coloca a porção de comida, os garotos se prendem com suas mãos e pés e trocam de lugar da forma mais bizarra possível, sem que os velhotes percebessem, e assim desfrutar da refeição com todo o gosto. Momentos depois, na sala de estar, Osamu estava com dores nos ombros e pede para Hitori lhe fazer uma massagem. O velho vai lhe passando as instruções de como deve ser feito, mas as mãos de Hitori não aguentam continuar. O velhote fala que até sonhou com esse dia, por isso os gêmeos se unem para atender os caprichos do seu novo pai e juntos conseguem realizar uma excelente massagem, considerada por Osamu como um talento sem igual. À noite em seu quarto, Dali fala para seu irmão não se descuidar, e Migi está ciente disso, afinal, vão progredir como uma única pessoa. Eles passam horas desenhando a planta da casa, mas ao ouvirem o canto dos pássaros, decidem parar, pois já havia amanhecido. No café da manhã, Hitori diz que dormiu feito um bebê. Percebendo essa formalidade, seus pais dizem que ele não precisa disso e que poderia agir normalmente na frente deles, e o garoto fala que vai prestar mais atenção. Quando estão sozinhos, o casal conversa que Hitori parece não se sentir confortável perto deles e esperam poder dar a ele boas lembranças da infância. Osamu quer que seu filho suba em seus ombros, já Yoko quer fazer uma torta de cereja junto com seu filho, e Dali ouviu toda a conversa. Com essa informação, eles acham um livro de receitas e colocam seu plano em prática. Hitori então se aproxima da sua mãe e começa a falar sobre como a torta de cereja parece deliciosa, o que deixa Yoko muito animada. O menino segue dizendo que aquela é a comida dos sonhos, então sua mãe diz que vai torná-la realidade e o convida para fazerem uma juntos. Enquanto preparava a massa, Hitori diz que decorou toda a forma de preparo e responde todas as perguntas sobre o preparo corretamente. Mas na verdade ele estava sendo dublado por Dali, que tinha todas as anotações no caderno. Na parte de trançar a torta, Yoko tenta ensiná-lo, mas por não conseguir, acaba soltando um xingamento gratuito. Nesse momento a campainha toca e ela vai atender. Enquanto isso, Migi e Dali se juntam para trançar a torta de uma maneira bizarra. Yoko volta e fica espantada por ver a torta perfeitamente trançada.
Enquanto a torta assava, Yoko fala que seu sonho era fazer uma torta com seu filho e que foi mais divertido do que imaginava. Hitori também diz que foi muito divertido, o que deixa a senhora muito emocionada. Osamu aparece com a cara cheia de inveja e Dali já bola um plano. Do lado de fora, Osamu observa seu filho tentando colocar uma casa de passarinho em cima da árvore, mas não estava conseguindo alcançar por ser muito alto. Vendo a oportunidade, Osamu sugere que ele suba em seus ombros. Quando faz isso, o velho imediatamente começa a tremer por causa do peso, mas está determinado a fazer dessa uma boa lembrança para seu filho. Esperançoso, Osamu tenta se levantar, mas acaba dando um jeito nas costas. Hitori pede desculpas, dizendo que isso aconteceu por ser pesado demais, mas Osamu fala que isso aconteceu por ele ser muito fraco e que só precisava de um descanso. Junto de seu irmão, Dali ressalta que o velho está mais acabado do que pensava e que ele não suporta o peso deles, mas eles de repente têm uma ideia. De tarde, eles tentam novamente, porém dessa vez, Migi sobe na árvore e pega a casa de passarinho. Enquanto ele amarrava uma corda na cintura, Osamu refletia que não podia fracassar e que era tudo ou nada. Com tudo pronto, na mesma hora que Osamu se levanta, Migi salta da árvore e Dali é erguido. Com a casa de passarinho colocada, Osamu pede para vê-la, mas o garoto o abraça, fingindo ter medo de altura, assim impedindo que ele visse seu irmão. Migi o agradece pela ajuda e o velho chora por ter finalmente realizado seu sonho. Na barraca, eles contam suas descobertas do dia, principalmente que podem anular o peso um do outro. Meses antes de serem adotados, os gêmeos ficam sabendo que um casal da Vila Oregon, onde só vive pessoas ricas, estava querendo adotar uma criança. No banheiro, eles dizem que finalmente chegou o momento que estavam esperando. No dia da adoção, Migi diz que se continuar assim, eles vão levar o carequinha com um sorriso maligno. Mas Dali diz que eles apenas têm que deixar uma forte impressão, mostrando que não foi o vento que levou o chapéu, mas sim Migi, que usou uma vara de pescar. Rapidamente eles vão até o estacionamento. Quando o carro é ligado, Dali ligou a mangueira e jogou água no carro, fazendo parecer que estava chovendo, e o cachorrinho, na verdade, era feito de argila. Então, quando terminaram, Migi se apresentou como Hitori. Em 1983, na Vila Oregon, os pequenos Migi e Dali estavam na beira de um penhasco, junto de uma carroça e aquele botão de anteriormente. De volta a 1990, enquanto eles estão no banho, o casal age de uma forma suspeita e dizem que a hora chegou. No banho, os gêmeos percebem que os velhos são mais fortes do que pensavam, já que esfregam suas costas com uma espécie de vassoura, concluindo que eles devem perder uma camada de pele por ano. A banheira está com água fervente, impossível de usar. Nesse momento, Yoko entra e observa Hitori já dentro da banheira, então só deixa o pijama e vai embora e percebe duas mudas de roupa. Então Dali se levanta da banheira, todo vermelho por causa da água escaldante, e quando Migi veste o pijama, seu irmão se acaba na risada. Conversando com Yoko, Hitori diz que nunca usou um pijama no orfanato. Ela responde que com o pijama, ele poderia ter a sensação de estar dormindo na própria casa, assim como faz hoje em dia. O menino diz que não gosta do próprio cabelo, porque todos do orfanato diziam que era estranho. A mãe então acaricia sua cabeça e fala que ser diferente dos outros é uma coisa maravilhosa e que se o cabelo dele era estranho, o dela é estranhíssimo. Enquanto isso, Dali observa tudo do andar de cima. Na cabana, Dali fala para seu irmão que eles realmente pareciam mãe e filho, mas Migi alega que foi apenas para criar a base deles, para procurar um certo alguém naquela vila. Quando estão saindo da cabana de maneira bizarra, de repente seus pais aparecem, avisando que vão dar uma saída para resolver um compromisso que surgiu de repente e infelizmente não podem levá-lo. Achando que eles estão escondendo alguma coisa, os gêmeos vestem suas luvas de limpeza e vão até o quarto do casal para começar a investigação. Quando olham debaixo da cama, Migi acha um pano triangular estranho com 3 cordas. Migi pensa que é uma pipa, mas acaba não sendo o caso. A Golden Sardine começa a persegui-lo, porém ao soltar o pano, Sardine vai embora. Eles então continuam a investigação no escritório do velho. Migi observa um quadro e percebe que tem uma foto por trás. Dali se espanta e alega que o velho tem um lado oculto. Observando com a lupa, deduzem que o homem na foto é o velho e a mulher com certeza não é a velha, e conclui que aquela é uma amante. Eles então entram no último cômodo do segundo andar, um closet gigante que fede a mofo, por isso usam a gola alta como máscara. Eles acham uma cortina suspeita e ao abri-la, ficam
ficam espantados com a parede cheia de cabelo humano. Sardine aparece no closet e começa a puxar Mig pra fora. Eles ouvem as portas do carro e percebem que a fera só tentou avisá-los. Observando pela janela, vem o casal indo para algum local e decidem segui-los até o quarto de ferramentas. Os gêmeos ouvem algo sobre uma festa de boas-vindas às 3 da tarde e que Hitori vai ser vendado. Ao espiarem, observam uma máquina giratória. No quarto, eles alegam que os velhos vão usar a festa como pretexto para arrancar o cabelo de Hitori, mas dizem que não vão perder o cabelo sem lutar. Perto do horário da festa, Hitori sugere aos seus pais que todos usem preto, assim a família inteira ficará igual. Enquanto isso, Mig pegava algumas coisas para iniciar o plano. Enquanto Dali atuava na festa, Mig observava tudo de cima do lustre, apenas aguardando o momento ideal. Lá embaixo, Hitori conhece a família Ichijo. Reiko fala que ele tem a mesma idade do seu filho Eiji, e aquela é sua irmãzinha Karen. Ele também conhece Maruta, que faz parte dos escoteiros, e o Dentuço usa as bandeiras para dizer que o cabelo de Hitori é feio. Akiyama entrega alguns doces e fala que notou a casa de pássaros no jardim. O momento perfeito finalmente surge, e Mig coloca algumas gotas de pimenta no vinho de Yoko, que ao beber fica com a boca ardendo, e Hitori entrega para ela alguns copos de água, que segundo Mig, na verdade é uma bebida alcoólica transparente, que deixa Yoko completamente bêbada. Dali, por sua vez, arruma o cabelo de seu pai com azeite de oliva. Com isso, os preparativos estavam prontos e só precisavam esperar até as 3 da tarde e posicionar a lupa perto da janela para que atinja os dois que estão inflamáveis pelo álcool e o azeite, o que vai resultar em uma combustão humana espontânea. Mig sugere ser a isca, alegando que quer vê-los queimar bem na sua frente. Enquanto Dali ia para sua posição, ele se depara com Eiji, que estava procurando o banheiro. Hitori diz que fica no andar de baixo e quando se cruzam, Eiji percebe alguma coisa, mas apenas diz que achou seu cabelo maravilhoso. Dado o horário, Osamu sai para buscar o presente e Yoko venda seu filho. Olhando pela janela o que Osamu está trazendo, Dali sinaliza uma mudança de planos, mas Mig não percebe e apenas espera que eles gritem de agonia. Porém, Yoko o manda retirar a venda, o que o deixa desesperado, pensando que o plano fracassou e que seu cabelo será cortado. Mas ao tirar a venda, observa que ganhou uma bicicleta, porém não demonstrou reação alguma. De repente, Hitori pula e corre pela sala inteira, e todos acham que foi uma reação de felicidade por causa do presente, mas na verdade, ele teve suas costas queimadas por Dali. De noite, Dali diz para Mig não ficar tão bravo, pois ele congelou quando tirou a venda. Ele diz que realmente era uma festa de boas-vindas para Hitori, e que a moça bonita da foto é a mesma velha de antigamente, e aquilo na parede é apenas cabelo artificial, alegando que ainda há muitas coisas que desconhecem. Dali se levanta e puxa seu irmão, dizendo que vão se encontrar com a mãe deles. Mig lembra que 7 anos atrás eles moravam na Vila Oregon junto com sua mãe, mas uma certa noite eles acordaram e ela não estava na cabana, então saíram para procurá-la. Porém, quando a encontraram, ela já estava morta nas ruas da Vila Oregon. Na época eles não sabiam, mas agora têm conhecimento de que ela foi assassinada por alguém da vila, revelando que o motivo de terem se infiltrado como filhos adotados foi para encontrar o assassino e terem sua vingança. Eles lembram que desenhavam em um papel de parede de pulga d'água em um certo quarto que viviam com sua mãe. Com o tempo deixaram o lugar, porém de um penhasco, sua mãe sempre observava a Vila Oregon e acabou tendo aquele fim. Sendo assim, os meninos carregam o corpo da mãe e cavaram o túmulo com suas próprias mãos. E tudo que sobrou foi o botão que ela carregava firmemente e eles o carregam consigo desde então. No jantar, o casal sugere que Hitori entre para os escoteiros, onde poderá acampar ao ar livre e fazer alguns amigos. Hitori, com uma expressão triste, pergunta se atrapalha quando está em casa. O casal, chocado, diz que não e que ele poderia ficar em casa para sempre. Na cabana, eles comentam que quase entraram no ninho do mal e começam a traçar planos para encontrar o quarto com a parede com estampa de pulga d'água. E para isso, precisam verificar todas as casas da vila, mas infelizmente não podem entrar pela porta da frente. E com isso, Dali tem uma ideia. Por isso, entram para os escoteiros com a intenção de fazerem amigos e serem convidados para suas casas. Porém, Mig tem uma dúvida e pergunta como que se faz amigos. Dali diz que felizmente são dois,
pois até um relógio quebrado acerta 2 vezes no dia. Dali tenta interagir na roda de piadas, mas não tem sucesso. Mig mostra para Maruta algumas pedras brilhantes que conseguiu, mas ele simplesmente o ignora. Observando isso, alguns escoteiros falam que ninguém ali quer ser amigo de alguém que veio do orfanato e até questiona se Akiyama não quer ser amigo dele. Hitori então se aproxima deles e os meninos dizem que vão se tornar seus amigos com a condição especial de que ele atravesse a corda sem usar as mãos. Mig aceita e começa a atravessar a corda e todos observam sua performance, e Akiyama diz que ele apenas vai ser feito de bobo. De repente, Mig perde o equilíbrio e cai nos arbustos, mas para surpresa de todos, ele rapidamente estava na corda novamente. E todos percebem que por mais que ele caia, ele volta para a corda em menos de 3 segundos. Mig e Dali seguem alternando na travessia. Dali chega a escorregar, mas consegue se segurar. Akiyama fica comovido com o tamanho esforço e lembra de todas as vezes que tentou voar e as pessoas só o mandavam desistir. Com esse sentimento, grita para Hitori não desistir de forma alguma. Então, motivado, Dali fica de pé na corda e consegue atravessar até o outro lado. Mig então se aproxima daqueles meninos para cobrar a promessa, mas eles dizem que Hitori usou as mãos, então não valeu. Porém, Akiyama aparece e diz que aceita ser seu amigo e o convida para sua casa. Sendo assim, Dali vai até a casa de Akiyama e depois de entregar a torta de cereja, faz o sinal para o seu irmão, que entra sorrateiramente e se esconde debaixo da mobília. Enquanto comem a torta, Hitori observa uma foto da família e percebe que Akiyama tem uma irmã, e o mesmo diz que ela está dormindo no quarto. Mig, observando tudo, fica com fome e enquanto se esgueirava pela casa, reclama de como seu irmão mais velho sempre fica com as coisas mais gostosas, enquanto ele vive nas sombras como um animal. Olhando por uma brecha, Mig percebe uma coisa e como seu irmão estava vindo, faz um sinal para conversarem. No banheiro, Mig diz que viu o mesmo papel de parede e vai ver se ele está desenhado. Dali o manda ter cuidado, alertando que a irmã de Akiyama está dormindo naquele quarto. Ao entrar, Mig nota que é parecido, mas não está desenhado, porém se estiver, vai ser debaixo da cama da irmã. Enquanto isso, Akiyama mostrava ser um ficcionado em aviões, porém acha que está sendo chato, então vai pegar um jogo de tabuleiro no quarto da sua irmã. Para Mig não ser descoberto, Dali diz querer aprender mais sobre aviões. Akiyama então conta que queria ser um pássaro e que essa é a primeira vez que fala disso para alguém, e que o pessoal da vila apenas riria se ouvisse isso. Dali diz que não vai rir, refletindo que vai escutar o quanto for necessário para ganhar tempo, e Akiyama diz que tem algo para lhe mostrar. No quarto da irmã, Mig olha debaixo da cama e reflete que aquela é a casa errada, porém quando está saindo, ele é segurado. Akiyama mostra sua fantasia medonha de pássaro, que deixa Dali paralisado, mas volta ao normal dizendo que ficou impressionado com o tamanho das asas. Akiyama decide ir no quarto da sua irmã olhar no espelho, mas Dali o segura, dizendo que olhará tudo para ele, então poderia lhe mostrar toda sua solidão e tristeza. E enquanto o irmão era acolhido pelos braços calorosos da felicidade, em contraste, o outro se encontrava nos braços medonhos do pássaro, completamente desolado. De volta à base, Dali aprendeu que não dá para fazer amigos sem criar vínculos, e Mig, todo bobinho, diz que existem lados bons em viver nas sombras. No dia seguinte, eles vão até a casa de Maruta, e como presente, também entrega uma torta de cereja. Mig lembra de momentos atrás, onde conversou com seu irmão sobre esse convite suspeito do dentuço, então devem seguir com cautela. Porém, dessa vez, Mig vai brincar com Maruta, mas o seu irmão avisa para ele reprimir suas emoções. Quando Mig vai encostar nos brinquedos, Maruta diz para ele não fazer isso e revela seu lado mesquinho. Toda vez que Mig ganhava na partida de videogame, Maruta resetava o jogo e Mig se reprimia angustiado. Quando ele ia comer o pedaço de bolo, o dentuço pegava e comia sua fatia, enquanto Mig refletia que precisava reprimir sua raiva. Maruta pergunta do que eles brincavam no orfanato. O garoto fala que não tinham máquinas para brincar, então se viravam com o que tinha. Por exemplo, brincar de Jockey Pô, e quem perdesse levava chinelada. Maruta fala que quer tentar, mas pede por uma certa vantagem.
Enquanto isso, Dali já havia terminado a varredura e aquela era a casa errada. Perto do quarto, ouve eles rindo e pensa que estão se divertindo, mas ao abrir a porta, percebe que seu irmão está com uma mão presa e levando chinelada. Maruta acaba falando que Mig não tem uma mãe de verdade. Dali passa para detrás do cômodo em alta velocidade e puxa seu irmão para debaixo da cama. E Dali aparece para continuarem brincando. Maruta reflete que achou o brinquedo ideal e sugere que o perdedor deve virar lacaio do vencedor, e o menino concorda. Porém, Dali vence no Jokenpô e sem hesitar dá uma forte lapada na cabeça de Maruta, e como vingança por seu irmão, desfere várias chineladas na cabeça do dentuço, que pedia por clemência. No golpe final, Mig coloca o capacete no menino, lembrando seu irmão que sempre devem agir com serenidade. Quando se despedia da família, Maruta estava agindo como um lacaio, mas Hitori diz para ele parar com isso, alegando que não há ninguém inferior ou superior, no máximo canhoto e destro, Mig e Dali. No dia seguinte, após chegarem dos escoteiros, observa uma doméstica conversando com seus pais. Quando se aproxima, Hitori fica sabendo que aquela é Mitsuyama, a empregada da casa, que diz para ele a chamar de Mimi. Mimi indaga que o garoto é uma beldade e começa a fazer várias perguntas sobre o seu cabelo, qual prato de Yoko ele mais gosta e quando começa as aulas, deixando Hitori sem reação por causa da pressão. Sua mãe conta que ela trabalha para eles há 20 anos. Hitori questiona se ela faz limpeza apenas naquela casa, e ela responde que trabalha em várias casas em Oregon. Vendo uma oportunidade, Hitori pede para ela falar sobre as outras famílias, porém ela diz que não pode falar sobre as outras casas. Seu pai alega que o menino não ia querer que todos soubessem o desenho da sua roupa íntima. Yoko diz que não é motivo de vergonha e revela que são listradas. Isso deixa o menino morrendo de vergonha e frustrado ele se retira da mesa. Em seu quarto, Mig resmunga para o seu irmão que não usa porque gosta e tudo o que faz é pelo bem da sua vingança. Ainda frustrado, ele imita Yoko. Dali acha engraçado e Mig a imita outra vez, o que faz seu irmão cair na risada e avisa que podem usar essa habilidade especial. Enquanto estediam roupas, Mitsuyama fala que os Yamazaki sempre reclamam do que ela faz, alegando que se colocasse veneno eles não perceberiam. Yoko observa Hitori segurando uma placa de socorro, então vai até ele. Nesse momento, Mig, fingindo ser Yoko, aparece, dizendo que quer colocar um papel de parede com estampa de Cachemira, e pergunta se outra família já não está usando. Depois de pensar um pouco, Mimi fala que tem um quarto assim na família Ichijo. Lembrando que eles foram na sua festa de boas-vindas, Mig agradece a informação. Ela segue dizendo que foi bom Hitori ter ido para aquela casa. Yoko sempre a disse que consegue sentir amor ao lavar roupas, e mesmo sendo preguiçosa, a de Hitori ela lava a mão, significando que ela gosta muito dele. Na cama, segurando o botão, Mig se lembra de quando eles e a sua mãe ouviam um som de piano através da parede, então dormem, decididos a investigar os Ichijo por completo. No dia seguinte, eles vestem o uniforme de forma sincronizada, então prontos, seguem rumo ao Jardim do Saber. Dali vai no ônibus, enquanto Mig o segue de bicicleta para não ser descoberto. Já no colégio, Yoko observa que Hitori está na turma 5 para aqueles com sentidos aguçados. De repente, Akiyama o abraça, mas Dali está concentrado procurando o nome de Eiji e nota que ele está na turma 1. Segundo Yoko, é uma turma avançada para os bem comportados, mas diz que talvez não haja uma grande diferença nas turmas. Enquanto estava tendo uma palestra para os novos alunos, Mig finalmente chega na escola e Dali nota a diferença avassaladora entre a turma 1 e a turma 5. Um deles comenta sobre o orfanato e Dali percebe que foi obra de Maruta. Do lado de fora, Hitori fala para Akiyama não se aproximar dele ou vai acabar sendo envolvido. No banheiro, os gêmeos conversam que dá para subir de turma se tirarem notas boas, o que significa que eles, que fogem da subtração, vão ter que passar pelo caminho tortuoso dos estudos. Para não passar por isso, Mig pergunta se não existe outra forma de se aproximarem dos Ichijo. Eles ouvem um som de torneira junto com a voz de Eiji, então Hitori vai cumprimentá-lo, avisando seus colegas que são amigos que brincaram em sua festa. Eiji nota o pingente de Hitori e percebe que ele está na turma 5, então fala que não quer nada com ele. Tirando fotos, Dali reflete que Eiji rejeita os não inteligentes, então, trocando de lugar com Mig, alegam que tirarão notas boas para se esgueirarem nos corações dos Ichijo, por isso, serão dois bons meninos agindo como um só.
Na base, Mig e Dali comparam as notas de suas tarefas de casa, mas as notas de Mig são horríveis. Como não tinham muito tempo para as provas, dividiram as matérias em dois, e quando Dali fala que achou um lugar para o seu irmão estudar, Mig fala que viu uma deusa. Ele lembra que havia alguns alunos na porta da biblioteca observando uma nova aluna, e quando a viu, ficou fascinado. Dali lembra do objetivo principal de encontrar o assassino da mãe deles, mas Mig está completamente apaixonado. Dali ia lhe dar uma martelada para ele retomar o juízo, mas ao ouvir ele dizer que faria qualquer coisa pela garota, Dali esboça um sorriso e fala para seu irmão voltar sua atenção para essa menina. Enquanto a garota estudava na biblioteca, Mig timidamente se apresenta e pergunta o nome dela. Ela se apresenta como Sally e já avisa que não se interessa por gente incompetente, então sugere que ele se torne um bom menino, e Mig sai correndo com isso em mente. Então é revelado que Sally, na realidade, é Dali. Enquanto Mig ia às aulas, ele estudava na biblioteca, mas acabou sendo expulso, então não teve escolha a não ser se transformar, mas alega que nunca imaginou que Mig iria se apaixonar por ele e decide usar isso ao seu favor. No dia seguinte, Mig vai mostrar a prova que se tornou um bom menino e revela boas notas em seu dever de casa, mas Dali percebe que aquelas são as provas que ele fez. Sabendo que seu irmão sempre foi assim, Sally sugere para estudarem juntos depois das aulas, onde Mig se concentra tanto a ponto do seu cabelo ficar bagunçado. Faltando apenas uma semana para as provas, Dali reflete que as notas do seu irmão estão melhorando rapidamente e que talvez dê certo. Nesse momento, Mig diz que gosta de Sally e questiona se ela sente o mesmo por ele. Dali reflete que, dependendo da resposta, ele vai parar de estudar. Então responde que acha que pode vir a gostar se ele tirar nota máxima em inglês e japonês. O dia finalmente chegou e Dali avisa para Mig não se descuidar, afinal aparentava estar completamente esgotado. Após responderem as questões, na biblioteca, Dali, já vestido como Sally, nota que foi muito bem nas provas e só faltava as do seu irmão, que aparece logo em seguida, revelando que tirou notas perfeitas em suas matérias. Então pergunta se agora ela gosta dele, nem que seja um pouco. Dali, chocado, lembra dos esforços e sacrifícios que seu irmão fez para atingir esse resultado. Por isso, Sally o convida para sair no domingo. Eles então vão até um aquário, onde se divertem bastante. Olhando as águas vivas, Hitori presenteia Sally com um colar de 2 golfinhos formando um coração, e quando vai colocar em seu pescoço, Dali reflete que não pode continuar enganando seu irmão. Por isso, Sally diz que vai se mudar para um lugar bem distante. O impacto é tão grande que Hitori deixa o colar cair, e infelizmente acaba se dividindo em 2. Sally se abaixa para pegar e pede desculpas. Mig então pega um dos golfinhos para que seus corações permaneçam ligados independente da distância. À noite, Dali esperava seu irmão em casa. Ao chegar, pergunta como foi seu encontro, mas a única coisa que observa são as lágrimas do seu irmão mais novo, então abraça para acalmá-lo, dizendo que ele foi muito bem, ao mesmo tempo que cada um segurava um golfinho. No dia seguinte, vendo os resultados dos testes, Eiji ficou em primeiro da sua turma, mas o que o surpreendeu foi que Hitori havia tirado a mesma nota que ele. Enquanto os alunos participavam da educação física, Eiji fazia a vistoria padrão nas carteiras dos alunos. Ao pegar a jaqueta de Hitori, o botão acaba caindo e Eiji aparenta reconhecê-lo. À noite, na base, os gêmeos comentam que foram convidados para a casa dos Ichijo e o plano é Mig ficar enrolando enquanto Dali vasculha a casa. Na casa dos Ichijo, os Sonoyama estão à mesa para comemorar por Hitori ter ficado em primeiro da sua turma e brindam em prol de suas conquistas. Ao mesmo tempo, Dali investigava todos os cômodos da casa, mas não encontrou nada além de uma casa de bonecas, o fazendo achar que aquele lugar é um formigueiro, e questiona se os Ichijo são inocentes, mas ainda tem algo incomodando. De volta à mesa, Reiko pergunta que tipo de educação Hitori recebe, e o mesmo responde que sua mãe o ensinou a fazer tortas. Dali, desconfiado, vai até a sala de jantar, pois suspeita desse convite. Vendo que eles são uma família que está sempre sorrindo, Reiko comenta que Hitori cometeu um crime, o que é um choque para toda a família. Eiji mostra um pijama para Hitori, e Mig observa o botão que estava com sua mãe. O garoto se levanta para conferir a nuca, e Eiji afirma que seu amigo roubou o botão.
botão. Yoko defende, questionando por que seu filho roubaria o botão da roupa de um amigo. E é exatamente por isso que Eiji quer pôr tudo em pratos limpos. Então, para confirmar sua suspeita, pede para Hitori tirar suas roupas. Ao perceber que seu irmão está observando, Migi abre um sorriso e começa a atuar enquanto seu irmão se esgueira por debaixo da mesa. Migi seguia dizendo que estava com vergonha de fazer isso, ganhando tempo para o seu irmão pegar a faca da mesa e usá-la para chegar no colar em seu pescoço. Eiji perde a paciência e puxa a camisa de Hitori, mas Dali conseguiu cortar o cordão a tempo. Não satisfeito, Eiji puxa as calças do menino e o Sonoyama dizem que já está na hora de ir embora. Porém, Eiji chama seu cão de caça, Fidelity, e o manda procurar algo com o mesmo cheiro. Dali pensa em jogar o botão e fugir, mas ele é abordado pelo cão, deixando-o desesperado, pensando que vão ser descobertos. Nesse momento, Hitori mente que achou na lavanderia para o seu irmão não ser descoberto. Seus pais não conseguem acreditar nisso. Mesmo não querendo, Dali entrega o botão para o seu irmão, que diz ter pego na lavanderia por ter achado bonito. Reiko pergunta que tipo de educação o ensinaram e se o orfanato ficar sabendo, é provável que eles nunca mais vejam seu filho. Por isso sugere que até a mente dele voltar ao normal, Hitori vai morar em sua casa. Mais tarde, após colocar ração de cachorro em uma tigela, Eiji abre a porta do armário onde Hitori estava sendo mantido preso e o força a comer a ração, questionando onde ele encontrou o botão que perdeu há 8 anos. O menino diz que o encontrou na área de serviço. No entanto, Eiji alega que não poderia ser verdade, então pergunta o que ele está escondendo. Hitori cospe a ração da sua boca. Eiji acha que a mente do menino está distorcida e decide que ele precisa ser educado do zero. Enquanto isso, na cozinha, Dali queria salvar seu irmão, mas tinha uma fera que estava barrando sua passagem. Para conseguir passar, ele usa uma corda para puxar o cachorro para longe da porta, mas não obtém sucesso e Dali pensa que vai ser devorado. Ao abrir os olhos, vê o grande cão todo contente. O garoto nota que Fidelity só queria brincar com alguém, por isso fala que vão brincar depois que salvar seu irmão. Quando ainda eram crianças, eles desenhavam no papel de parede e sempre convidavam sua mãe para observar. Migi então acorda de seu sonho ao ouvir o seu irmão batendo na porta. Ouvindo a voz dele, Dali fala que vai libertá-lo, porém Migi diz para deixá-lo ali. Dessa forma, a família ficará menos alerta, dando possibilidade para o seu irmão investigar a casa inteira. Muito preocupado, Dali pergunta se Migi está realmente bem e o mesmo responde para ele não se preocupar. Isso porque não quer que o seu irmão o veja no seu estado atual. Dali conta que não encontrou nada na casa inteira e não achou o papel de parede. Migi conta sobre o som de piano que ouviam na parede com a mãe deles, observando a planta da casa. Dali diz para ele olhar o papel de parede desse quarto. Ao ver os desenhos, nota que aquele é o quarto que moravam e, seguindo o desenho, encontra uma mensagem da sua mãe dizendo: "Excelente trabalho, meus amados Migi e Dali." Não conseguindo se conter, Migi cai em lágrimas chamando por sua querida mãe. Isso chama a atenção de Reiko, que entra no quarto com uma mamadeira em mãos e coloca na boca do menino, dizendo para ele se tornar igual a Eiji. Tentando abrir uma porta, Dali indaga que tem escutado as conversas dos Ichijo, mas estranhamente não mencionaram que estão mantendo Migi em cativeiro. O botão só traz mais perguntas, o fazendo questionar se Eiji é o assassino, mas não tem como uma criança de 5 anos cometer tamanha atrocidade. Então, para descobrir quem é, primeiro vai investigar o quarto do pai. Nesse momento, alguém coloca as mãos em seus olhos, pois nunca tem ninguém na casa nas quartas-feiras. Ao olhar para trás, vê que é Mitsuyama, que diz que os Sonoyama estão em prantos por ele não estar mais lá. Como ele estava surpreso, ela diz que faz limpeza nos Ichijo todas as quartas, e Dali lembra que foi ela quem achou o papel de parede. Para aproveitar a situação, o menino pergunta se aquela família não tem nenhum segredo. Sorrindo, a mulher diz que se tiver, deveria contar para ela. Dali sorrateiramente entra assim que ela abre a porta e começa a procurar por alguma coisa. Com uma lupa, consegue enxergar sua mãe no reflexo da taça de Reiko. Mimi, a fofoqueira, dá uma olhada e diz que aquela é uma empregada da época, mas era estranho, pois os Ichijo só contratam domésticas com mais de 50 anos de idade. Com isso, a dupla Mimi e Hitori é formada. Mimi não podia subir para o segundo andar naquele dia. Hitori então corre pelas escadas, derrubando um monte de farelo de pão, deixando-a sem escolhas a não ser subir para limpar. Enquanto vasculhavam, Hitori
alega que ela está se divertindo. A mesma confirma que sim, e que não vê a hora de encontrar um escândalo da família Ichijo e contar para alguém. Mimi nota que estranhamente não tem poeira em cima da moldura. Rapidamente, Hitori mexe o quadro, desbloqueando uma escada secreta. Mimi vai correndo na frente e quando Hitori sobe, vê ela paralisada. Ao acender a luz, se espanta ao observar uma maquete da Vila Oregon e dentro das casas estavam bonecos dos seus moradores. Até mesmo de Mimi, que mora na vila vizinha. Hitori encontra os dados de todos os moradores da vila, os fazendo concluir que os Ichijo estão monitorando a vila inteira. Nesse momento, eles ouvem alguém se aproximando. Mitsuyama manda Hitori se esconder dentro de uma caixa e só sair quando tudo estiver em silêncio, enquanto ela vai arrumar a sujeira que ficar. Após um tempo, Dali sai da caixa, mas se espanta ao ver a boneca de Mimi decapitada. À noite, Eiji acabava de servir a ração de Fidelity. Quando vai embora, Dali sai do seu esconderijo. Ao ver um dos petiscos, lembra de Mimi e se pergunta para onde ela foi. Sua barriga começa a roncar de fome e, percebendo isso, Fidelity oferece sua ração para ele e, vendo essa generosidade, o garoto come com gratidão. Na dispensa, Dali conta a Mig sobre a maquete da Vila Oregon e que os Ichijo estão vigiando a todos, incluindo eles. Por isso diz que é perigoso continuar. Porém, Mig diz para ele deixar isso nas suas mãos a partir de agora, afirmando que pode entrar no coração deles do jeito que está no momento, mas infelizmente não pode dizer. Agindo como uma criança, Mig diz para sua mãe que é um bebê que não sabe de nada e pede para ela o ensinar sobre a casa. Ela coloca uma chupeta na boca dele e fala que crianças não falam desse jeito e aquilo era uma atuação forçada. Sozinho, ele reflete que fingiu perfeitamente e já era para estar arrancando a verdade deles. Mig decide entrar a fundo no papel de bebê. Quando Reiko entra no quarto, se depara com Hitori mordendo uma peça de brinquedo de montar. Ela diz que aquilo não é comida, tira das mãos dele e o ensina a empilhar os blocos, enquanto Mig cada vez mais entrava no personagem de um bebê de colo. Lendo um livro, Dali lê que ao mentir para escapar de uma situação, o corpo não consegue relaxar e o lugar onde isso é mais transparecido são os pés. Ao ouvir um barulho, Dali pensa que seu irmão pode estar em perigo e vai até a despensa para ver o que aconteceu. Na porta, ele ouve uns barulhos estranhos e ao olhar por uma brecha, se choca ao ver seu irmão agindo como um bebê, aprendendo a ficar de pé. Mig havia encarnado o personagem, porém ele ouve a porta tremendo por causa de Dali tentando segurar a risada. No entanto, Dali percebe o quão seu irmão está determinado. Com sua atuação perfeita, Mig acaba caindo e batendo de cabeça. Reiko socorre, afirmando que ele é forte por não chorar depois dessa pancada, alegando que ele já é um Ichijo. Dali fala que ele foi ótimo e agora podem finalmente arrancar a verdade de dentro deles. À mesa junto de todos, os gêmeos dão início ao seu experimento. Mig começa a fazer diversas perguntas para satisfazer suas curiosidades de criança e Reiko avisa para os outros responderem, assim ele vai desenvolver uma curiosidade saudável. Ele questiona o porquê só dele ter o cabelo diferente, sendo que são uma família. Eiji diz que o dele vai mudar quando ele completar 10 anos. Os pés deles não se movem, significando que não funciona com mentiras leves. Hitori bebe um copo de água e pergunta se seu irmão mais velho molha a cama. O mesmo diz que não, e sua família o defende com unhas e dentes, mas debaixo da mesa, Dali descobre a verdade sobre a família. Eiji encara Hitori, perguntando se é assim que uma criança de 5 anos age. Para disfarçar, ele começa a gargalhar sem parar, e eles concluem que o garoto de fato é uma criança, mas na verdade é Dali que estava fazendo cócegas no pé de seu irmão. À noite, Reiko avisa que o programa de correção foi concluído e Hitori poderá voltar para o Sonoyama amanhã cedinho. Quando ela sai, os gêmeos dizem que está tudo acabado, justo agora que conseguem arrancar a verdade deles. Dali põe a mão na maçaneta e percebe que estava destrancada. Ao entrar, ouve Mig perguntando o que a mãe deles diria para eles. Ao ver o que está escrito, Dali derramando lágrimas, fala que ela diria para eles não desistirem, por isso decidem aproveitar a noite que ainda tem. Primeiro eles alinham as informações que possuem. A mãe deles era doméstica da família, os Ichijo estão monitorando a vila e o pai aparenta não saber do programa de correção.
Eles decidem que todos menos Karen são suspeitos, mas precisavam de um golpe definitivo para determinar quem foi, e ao observar seu irmão, Dali tem uma ideia. No escritório do pai da família, Akira olha para a porta e se espanta com a aparição do fantasma de sua antiga empregada. Mig se transformou e, dependendo da reação, saberão quem é inocente ou culpado a partir dessa inspeção bizarra. Inesperadamente, Akira a abraça a chamando de Maître e dizendo que estava com saudade. Quando ele se distrai, os meninos fogem. Graças à reação deles, sabem que Akira não é o culpado e que talvez a mãe deles fosse a amante do homem, o que faz Mig se perguntar se Akira é o pai deles. Por eliminação, só faltava Reiko, e ao acordá-la de maneira bizarra, a mulher solta um grito ensurdecedor. Reiko diz que Maître finalmente foi roubar aquilo e sai correndo do quarto. Os meninos acham que Reiko é a culpada e, ao verem ela voltar com uma tesoura afiada, eles fogem e se escondem. Vendo essa atitude de quem está caçando uma pessoa, Mig supõe que ela também é inocente. Reiko acaba ouvindo algo, então começa a perfurar as almofadas, os deixando totalmente apavorados. Quando ela chega na poltrona deles, Akira aparece e consegue acalmar sua esposa, alegando que Maître não está naquela casa. Porém, Reiko consegue vê-los pelo reflexo da tesoura e lança a mesma para capturá-la, mas Dali consegue cortar a corda para fugirem. Como Mig estava com medo de Fidelity, Dali mostra que ele é dócil e que não havia problemas. Porém, quando vai se aproximar, Eiji aparece em sua frente e ficam encarando. Observando isso, Dali alega que está tudo acabado. No entanto, Eiji fica apavorado e sai correndo, alegando que viu um fantasma, o que era totalmente inesperado, e no quarto, questionam se Eiji é o assassino, e no quarto de Karen, o mesmo chorava de medo. No dia seguinte, Hitori estava de volta à sua casa, onde é recebido com uma boa refeição e a aparição inesperada de Akiyama. Enquanto isso, Dali sofria a conta por ter ficado morando no armário dos Akiyama por semanas. De volta à mesa, Yoko fala que a família serve para compartilharem diferentes sentimentos, alegria, tristeza, dor e conforto, e ao ouvir sobre conforto, ele logo se lembra do seu irmão e diz que não está se sentindo muito bem e vai para o seu quarto. Ao abrir os olhos, Dali estava deitado no colo de Yoko, que o serviu uma torta de cereja. Ele agradece Mig, que está feliz por ver ele aproveitando desse conforto. Enquanto isso, no Zichijo, Eiji comia a comida de sua mãe, mas logo em seguida a vomitava ao mesmo tempo que lembrava das memórias do passado. Em uma base dentro da cabana, os irmãos sabem que agora não restam mais dúvidas e afirmam que Eiji é o assassino que procuram, mas não sabem como ele fez isso ainda sendo tão novo. Mesmo assim, só restava a eles espremerem as informações dele. Dali prefere assumir esse papel, alegando que tem um plano e pede para o mais novo apenas focar nos estudos. Enquanto Mig se despede dos seus pais, Dali para conseguir as informações sobre o que aconteceu com sua mãe, o garoto se disfarça como Sally, afirmando que Eiji vai acabar se descuidando se chegar nele como garota. Na escola, tomando café da manhã, os colegas de Eiji questionam qual seu tipo de mulher. O rapaz responde que não é capaz de categorizar mulheres de maneira tão leviana e dedica seu corpo apenas à busca pelo conhecimento. Ao se retirar da mesa, ele vai até o banheiro para vomitar e se pergunta quem era aquela mulher da noite anterior. Porém, deixa isso de lado, refletindo que deve se manter perfeito. Para a surpresa do jovem, Sally observou tudo e, ao ser acusada de criminosa por espionagem, ela sai correndo. Enquanto a perseguia, Eiji a segura pelo cabelo e Dali acaba parando para não revelar seu disfarce. O garoto rico oferece dinheiro para tentar comprar o silêncio da garota. Ela dá um tapa em sua mão espalhando as notas e, apontando no seu rosto, diz querer ver as coisas mais constrangedoras sobre o garoto. Só assim manterá seu silêncio. Do lado de fora, Eiji mostra algumas fotos de quando tinha 5 anos, que para ele não tinha nada de constrangedor. Contudo, pede para ela esquecer o que viu. Sally, por sua vez, diz que apenas isso não bastava e quer ver ainda mais fotos daquela época. Enquanto passava as fotos, observa que o pijama de Eiji ainda tinha o botão no dia 24, mas no dia 25 já não estava mais com ele. Sally então pergunta o que aconteceu com aquele fofo pijama. O menino explica que era seu pijama favorito, no entanto, não se lembra bem desse dia, revelando que naquela época ainda não duvidava da existência do Papai Noel e pergunta até quantos anos ela acreditou. A garota séria afirma que o bom velhinho nunca lhe apareceu
aconteceu e o avisa que as fotos eram apenas uma pequena taxa por seu silêncio e que agora quer ouvir suas histórias da infância. Eiji reflete que não é justo ele revelar informações, sendo que ela nem revela o próprio nome, por isso começa a se questionar o que significa ser justo. Mais tarde, o mesmo procurava nas salas de aula por uma garota de cabelos escuros e com olhar intenso, mas não a encontrava. Na sala de aula, Hitori é informado para ir para a próxima sala. Enquanto era carregado por Akiyama, Migi reclama que seu irmão sempre fica com a parte boa. Ao ver algo brilhando no chão, ele desce para ver o que é e observa que é o golfinho de Sally. Então mais tarde, conta todo alegre para o seu irmão que sua amada Sally voltou. Ele mostra o pingente que encontrou nas escadas do colégio. Ao notar que deixou cair mais cedo, Dali indaga que não poderia ser de Sally, já que ela se mudou para muito longe. Confiante que Sally retornou, Migi espalha cartazes de procurada por toda a escola, mas ao ver a habilidade artística de Migi, Dali alega que ele nunca será encontrado. Por não estar achando nenhuma pista, Hitori observa Akiyama desenhando, que está analisando os padrões do desenho do amigo, alegando que costuma criar representações a partir de fósseis de pássaro. Então, após descobrir seu estilo único, com base dos retratos que fez, consegue reconstruir o desenho perfeito de Sally e seu amigo diz que dá pro gasto. Ao verem os cartazes, as meninas comentam que com base nessas características, deve ser a mesma garota que Eiji estava procurando. Vendo a menina entrar em uma sala, Hitori diz para o seu amigo esperar e coloca a boina em sua cabeça, alegando que não o deixará correr perigo. Dentro da sala, enquanto Eiji contava sobre o que aconteceu no seu Natal de 5 anos, o mesmo reflete que está nutrindo sentimentos desnecessários pela garota. Hitori entra na sala em busca de sua paixão e a puxa pelo braço para tirá-la do local. Eiji a segura e alega que ainda não terminaram de conversar. Por estar em meio de uma encruzilhada, Sally larga a mão de Hitori e afirma que agora está namorando Eiji, deixando o próprio surpreso. Alguns dias depois, após organizar seu quarto, Eiji recebe Sally em sua casa, que fica surpresa com a bela casa. Ouvindo que estava sozinho na mansão, Dali revela que está ali apenas para arrancar informações do garoto por meio da hipnose de regressão, que passou noites treinando isso com Migi, e para que funcione, o alvo deve estar deitado. Em paralelo a isso, Migi estava chorando por estar de coração partido, e mesmo sua mãe dizendo que tem muito peixe no mar, não consegue consolá-lo, então achou que seria uma boa ideia afogar suas mágoas com um bom e velho vinho. De volta a Sally, ela o convence de que está com sono e que seria bom dormirem para serem mais produtivos nos estudos. Dali tenta de todas as maneiras fazer com que Eiji também se deite na cama, mas o garoto apenas coloca algumas bonecas do lado dela, como se fosse uma espécie de culto do sono. Sem escolhas, Sally usa sua última cartada para convencê-lo, porém, Eiji a cobre por achar isso muito vulgar, pois ainda nem realizaram o Beezer. Sally então sugere que façam isso, e quando Eiji ia se aproximando, Dali percebe que o Beezer na verdade é um beijo, e mesmo que seja em prol do seu objetivo, se recusa a fazer isso. Mas ao lembrar da reação de Migi chorando, quando ouviu que Sally estava namorando Eiji, Dali puxa o garoto pela gravata e o beija, alegando que vai voltar com a verdade para seu irmão. De volta ao Sonoyama, aproveitando que Yoko caiu no sono, Osamu conta para seu filho que só conquistou sua esposa depois de inúmeras tentativas sem desencorajar, até que a conquistou e estão juntos agora, mas ela não se lembra. De volta à cama, Sally conseguiu fazer com que Eiji pegasse no sono, então começou a extrair informações sobre o que aconteceu entre a véspera de Natal e o Natal, porém, ele acaba dormindo de verdade durante o processo. Nesse momento, Hitori aparece na janela para tentar reconquistar seu grande amor. Ele se declara para ela e mostra que consertou o colar. Quando vai rejeitá-lo, Eiji de repente se aproxima de Hitori e o empurra. Por sorte, Sally consegue segurar sua mão, mas não o pingente. Ela grita com ele e Migi percebe algo. O mesmo então morde sua mão, solta e sai correndo. Sally questiona se Eiji queria matá-lo. O menino, desesperado, alega ter lembrado da sensação e conta o que aconteceu na madrugada de Natal, quando tinha 5 anos. Naquela época, alguém bateu em sua janela e ele foi abrir achando que era o Papai Noel. Quando abriu, ficou admirado com a encantadora mulher na sua frente, mas quando ela tocou seu rosto, Eiji a empurrou por medo e ela levou consigo o botão do seu pijama. Vendo que a mulher se machucou com a queda, ele chamou por sua mãe, mas quando olharam, ela não estava
estava mais lá. Reiko pôs na cabeça do menino que o que ele viu não existe e que deveria ser um fantasma. Então, enquanto dormia, Mig e Dali encontravam o corpo da sua mãe. Enquanto corria para casa, Dali reflete que agora tem todas as provas reunidas de como Eiji assassinou sua mãe. Então, no quarto, diz para Mig que está na hora de executar a vingança. Porém, quando se aproxima dele, Mig o segura pelo braço e mostra a marca da mordida e afirma que ele vai pagar. Algum tempo depois, na casa de Akiyama, o mesmo levava comida para o seu quarto, onde estava Mig, que se movia igual uma cobra para comer a comida. Akiyama pede para ele contar o que aconteceu, mas assim como há 3 dias atrás, Hitori não lhe conta nada, e sempre que pensa em ligar para a casa dele, seu amigo o impede. Devido a isso, pensa que ele pode ter sofrido algum tipo de abuso, mas sabe que o casal Sonoyama não seria capaz disso. De toda forma, alega que está disposto a salvar o amigo, assim como ele o salvou. Nesse instante, seu irmão avisa que tem um amigo esperando na porta de casa, e enquanto caminha, se pergunta quem poderia ser. Quando chega, se espanta ao se deparar com Hitori, que diz ter saído pela janela. Antes de voltarem para o quarto, Hitori pede por um pouco de chá, então Akiyama vai fazê-lo. Sabendo que seu irmão está dentro do armário, Dali o chama de volta para casa para se vingarem de Eiji. No entanto, Mig não diz nada e fica o impedindo de abrir a porta. Akiyama volta com um suco em mão, e enquanto Hitori bebia, seu amigo pede ajuda para estudar, pois quer tentar uma revanche nos exercícios. Quando estão fazendo isso, Akiyama ouve alguma coisa vindo de dentro do armário e vai até lá para dar uma olhada. Para seu irmão não ser descoberto, Dali dá um tapa no rosto de Akiyama e alega que tudo que faz é em prol da revanche e está entusiasmado porque foi isso que prometeu para sua mãe naquele dia. Akiyama pensa que seu amigo realmente está sendo pressionado em casa, então cancela a revanche e diz que Hitori não precisa ser um bom menino para atender às expectativas de sua mãe e que ele poderia ser ele mesmo. E ao ouvir isso, Mig lembra dos momentos que agiu sem precisar de disfarces. Quando Akiyama vai falar com sua irmã que estava reclamando do barulho, Mig troca de lugar com seu irmão e fala para Akiyama que não dá a mínima para a revanche, afirmando que nunca mais vai seguir as ordens de ninguém. Eles então saem de bicicleta e Dali só o observa seguindo em frente. Mig lembrava dos momentos que passou com Dali e grita que agora está livre. No túmulo de sua mãe, Dali afirma que vai se vingar sozinho. Ao voltar para casa, Yoko esperava com uma fantasia de mosquito, dizendo que vai ter o concurso de Halloween da Vila Oregon, e com essa fantasia, ele seria o mosquito mais Ed que existe. Enquanto jantam, Dali fica sabendo que Eiji também vai participar, então o menino reflete que o momento perfeito para sua vingança vai ser no meio da multidão. Sua mãe comenta que Hitori está comendo menos que o de costume, sozinho ele come toda aquela comida, refletindo que pode fazer tudo sem a ajuda de Mig, porém o preço por passar do seu limite foi alto, mas seguia pensando que logo se acostumaria. Quando estava fazendo uma torta de cereja com sua mãe, ele lembra que fazia isso com Mig, no entanto pensa que consegue fazer sozinho, mas ao invés de entrelaçar de forma alternada, acaba fazendo uma espiral. Na escada, ele tentava se recompor e novamente afirmava para si próprio de que conseguiria fazer tudo sozinho. Observando que seu pai está com dor nos ombros, Hitori oferece uma massagem, porém, por mais que se esforçasse, não conseguia realizar o mesmo feito que fez com seu irmão, e como estava soando, Osamu sugere para eles irem tomar um banho. Na banheira, Osamu esguicha água em seu filho usando um patinho de borracha e pede para o menino tentar, mas ele não sabia como fazer. Seu pai explica que se tapar um olho, a água sairá com mais força. Dessa forma, Dali obtém sucesso e reflete que, assim como fez com esse patinho, só precisava eliminar Mig de dentro de si. Então, no dia do concurso, Dali já estava trajado para o abrir das cortinas de sua vingança teatral. Dali observava o dentuço fazer sua apresentação. Após ele estava Akiyama com sua fantasia de pássaro, porém, seu par não estava se mexendo. Sua mãe o avisa que o ganhador é decidido pelo voto popular. Então o garoto deveria usar todo o seu charme. A caminho do palco, Dali coloca ketchup no ferrão da fantasia. Então nos holofotes, o mosquito vampiro é anunciado e jorra sangue em todos da plateia. Enquanto conversava com seus pais, ouve algumas meninas comentarem que estão ansiosas para a apresentação de Eiji. Mal sabe elas que aquele trono antes de glória ficará coberto de sangue. Finalmente é chegada a vez do campeão, mas para a surpresa de seus fãs, o vencedor da edição passada estava vestido de maneira simples e nada extravagante. Notando tanta apatia, Dali lembra que ele ainda deve estar em estado de choque devido às suas lembranças, e dessa forma ele não irá vencer. Ao ouvir que ele parece um pobretão,
Dali tem uma ideia e sai zunindo no ouvido das pessoas da mesma forma que um mosquito. Logo em seguida, dinheiro começa a ser jogado nos pés de Eiji. Com lágrimas nos olhos, as pessoas explicavam para o apresentador que Eiji vendeu seu instrumento e tudo que tinha para comprar comida para a irmã, que conhece a fome desde nova. O Drácula deduz que o garoto está fantasiado de pobre, mas a plateia explica que não é isso, pois mesmo sem seu instrumento, Eiji é um bardo e nesse exato momento está tocando o coração de todos. Dessa forma, Eiji vence com 90% dos votos. Observando de cima de uma árvore, Dali comenta que consegue, mesmo estando sozinho. Agora tudo que faltava era Eiji sentar no trono que tinha uma abóbora conectada na cadeira e ser coroado com a coroa da morte. No entanto, Eiji abdica do trono, alegando não ter direito de ser o vencedor. A vitória então vai para a dupla de pássaros que ficaram em segundo colocado. Com Zé Curubu nocauteado, o outro retira a máscara, nos revelando ser Migi, que caminha em direção ao trono. Dali corre desesperado para impedir que seu irmão se sente, mas infelizmente não consegue chegar a tempo e apenas consegue lembrar dos momentos que passou com Migi. Ao olhar para o palco, observa que quem foi coroado na verdade foi Eiji, que está desmaiado no chão. Na ala médica, Eiji estava com os batimentos estáveis e sua mãe permanecia do seu lado, expressando um olhar assassino. Na casa do Zakiyama, o mesmo comenta que está feliz por seu amigo estar bem, isso graças a Eiji, o que faz Migi se perguntar o porquê dele ter o salvado. Ele então vai até a casa do Sonoyama e observa seu irmão chorando em estado febril, só por pensar que Migi poderia ter morrido. O mais novo então vai até a ala de perucas e em seguida se encontra na casa do Zichijo disfarçado de Sally. Ao tocar a campainha, é recebida por Reiko com uma expressão amedrontadora, que alega que seu filho não está em condições de receber visitas. No entanto, Eiji chama por sua mãe e diz que ela pode entrar. Enquanto comiam as frutas que Sally trouxe, Eiji pede para sua mãe dar a eles um pouco de privacidade. Ela sim o faz, mas fica vigiando o quarto pela brecha da porta. Sem perder tempo, Sally pergunta por que ele salvou Hitori. O menino fala que não tinha intenção de fazer isso, mas queria espiar por seus crimes, afirmando que é um criminoso. Para ter mais privacidade, Eiji pede para sua mãe ir comprar um pão de campo para ele. Assim que ela sai, Eiji mostra para Sally a maquete de Oregon que Dali havia falado. Quando era mais novo, não sabia por que sua mãe tinha uma coisa dessas, mas agora sabe que ela fez isso para guardar seu segredo. Usando as bonecas, ele conta que empurrou uma mulher que estava na janela de seu quarto quando tinha 5 anos. Sua mãe o fez pensar que essa mulher nunca existiu, mas sabe que não é verdade. Ele conta que na casa de bonecas da sua irmã ficam as bonecas das pessoas que já moraram na Vila Oregon, e lá estava a boneca de Metri, e no canto, a boneca da senhora Mitsuyama. Ele supõe que sua mãe deve achar que essa mulher ainda está em Oregon, ou algum conhecido dela está na vila e quer vingança, e o escolhido foi Hitori Sonoyama. Logo diz que Sally deveria avisá-lo, alegando que sabe que Sally gosta dele. Nesse momento, Reiko aparece com uma baguete extremamente dura. Eiji segura sua mãe para ganhar tempo para Sally fugir, mas quando desce a escada, Reiko a segura pelo cabelo e com um olhar assassino afirma que ela não vai fugir. Sem escolha, Migi retira a peruca e foge para avisar seu irmão, porém acaba tropeçando no vestido. Enquanto Reiko procurava, Migi estava no quarto de Karen, tapando sua boca para ela não fazer barulho. Por estar desconfiada, Reiko bate na porta da sua filha. Migi imita a menina e diz que está brincando. Reiko abre a porta junto com a baguete para forçar a entrada. O garoto consegue arrancar o pedaço e fechar a porta, porém, Karen escapa de seus braços e ele não consegue impedi-la de abrir a porta. Para sua surpresa, ela diz para sua mãe não atrapalhar sua brincadeira, pois está no meio de uma festa do chá. Quando a porta é fechada, Migi fica mais aliviado e agradece pela ajuda. Karen revela que aquela na verdade não é sua mãe e que ela e seu irmão não nasceram dela, e também que a família Ichijo é uma grande brincadeira de faz de conta. Enquanto isso, Reiko conclui que Hitori já havia fugido, por isso corre até a casa do Sonoyama com a intenção de tirar a vida do garoto. Lá ela toma uma xícara de chá com o casal, que estranhamente começam a ficar com a visão embaçada. Migi lembra que seu irmão está correndo perigo e decide ir ajudá-lo, e Karen avisa que ele deveria sair da Vila Oregon para sempre.
Ao chegar em casa, Mig observa o casal no sofá, mas por sorte eles estão apenas dormindo. Desconfiado de algo, o garoto sobe até seu quarto e se depara com seu irmão amarrado e com uma sacola na cabeça. Quando vai ajudá-lo, ele é surpreendido e também é amarrado. Reiko deduz que eles são filhos de Metri e questiona onde ela está. Mig revela que Ei já matou depois que a empurrou pela janela. Ouvindo isso, a mulher começa a gargalhar de felicidade e diz que agora eles poderão se encontrar com sua amada mamãe. Enquanto Mig se debatia para se soltar, Dali alega que os Sonoyama irão descobrir que foram assassinados e isso acabaria com seus planos. A mulher então sugere que vai matar apenas um deles, afinal, para o casal, Hitori sempre foi apenas uma pessoa, e como eles são gêmeos, pede para que eles escolham quem ela deve tirar a vida. Dali fala que seu irmão é pavio curto, não é inteligente e tem uma péssima memória. Ele não dá ouvido aos outros, mas é facilmente enganado, e por esses motivos, Mig é quem deve viver. Dali afirma que sem Mig não consegue viver, mas Mig é capaz de esquecer a vingança e de todo o resto para continuar vivendo. Com lágrimas em seus olhos, Mig enxerga seu irmão ser enforcado na sua frente, e suas últimas palavras são para que Mig não esquecer de comer por ele. Dali, por sua vez, começa a ver a vida passar diante de seus olhos. De repente, ele percebe que ainda está vivo e Reiko está tossindo por conta da poeira, causada por ninguém menos que Mimi, que cumprimenta a dupla de Hitoris. Ela conta que Reiko a capturou e a enterrou na horta de sua casa, mas foi salva por Karen. Após isso, visitou todos os que foram expulsos de Oregon e conheceu os pais biológicos da menina. No momento que iria falar algo sobre Eiji, Reiko a golpeia, mas é impedida por um simples espanador. Reiko então desfere diversos golpes no rosto da empregada com a intenção de derrubá-la da escada. No entanto, Mitsuyama a agarra e as duas rolam até o andar de baixo. Mimi se levanta e pega o esfregão, mas quando menos espera, Reiko já estava com uma faca próxima da sua garganta. Nesse momento, Sardine pula em cima de Reiko e ganha tempo para Mimi libertar os garotos, que manda eles chamarem a polícia. Ela ia citar algo sobre Eiji, mas acaba sendo silenciada na frente deles pela mulher psicopata. Eles então fogem desesperados na bicicleta debaixo da forte chuva até o templo muito distante da vila. Mig questiona se os velhos também foram vítimas, mas seu irmão diz que não, pois eles eram os únicos alvos, e fala que não voltarão para lá de forma alguma. Eles pegam no sono, e quando a chuva para, eles acordam com o som de passos na direção deles, mas quando olha, Dali percebe que tem comida do lado de fora. Enquanto seu irmão come, Dali nota que estão em um templo e podem aproveitar as oferendas para sobreviverem, então fala pra Mig que aquela será a nova casa deles. Ao ouvir Mig comentar que quer comer torta de cereja, Dali pega a bicicleta e a joga no canal de desvio de água, ressaltando que não podem voltar para o Sonoyama. Ao mesmo tempo, Mig pula para resgatá-la, dizendo que aquela bicicleta foi o primeiro presente que ganhou. Dali desce até o canal e ambos começam a trocar socos e colocar seus sentimentos reprimidos pra fora. Dali acha que ele é um traidor por dar mais valor ao Sonoyama do que a ele e sua mãe, e está com ciúmes por seu irmãozinho abrir o coração para outras pessoas além dele. Já Mig está chateado por seu irmão decidir que morreria sozinho e também por ter roubado seu primeiro amor. Mig diz que quer revelar a fraude do Zichijo, enquanto é espancado, diz querer passear com seus amigos e, no fim de tudo, se sentar com o Sonoyama e com seu irmão para comerem uma torta de cereja. Tocado por essas palavras, Dali vai até a bicicleta e fala que seu maninho vai no guidão. E a caminho da vila, Dali diz pra Mig não se descuidar, que sorrindo diz ter plena ciência disso, enquanto no templo deixar uma mensagem agradecendo pela comida. À noite, a polícia está na casa dos Sonoyama, que estão em prantos, pois seu filho Hitori foi acusado como o assassino da senhora Mitsuyama. Percebendo que foram usados pela malvada Reiko, eles então decidem expor as trevas do Zichijo e provar sua inocência, para depois voltarem para aquela casa. No entanto, eles não sabiam como fazer isso, já que aquela casa está sendo fortemente vigiada. Então Mig percebe que não tem escolha a não ser pedir a ajuda dele, ele mesmo, Akiyama, que o abraça com felicidade ao ver que seu amigo está bem. Após esse momento caloroso, ele conta toda a situação e Akiyama acredita nele e promete que vai ajudá-lo, mas para invadir o Zichijo,
precisarão de uma arma forte. Então, ao ter uma ideia, Akiyama sai para buscá-lo. Migi diz a Dali que estava dentro do armário que Akiyama acreditou na sua história logo de cara, então sabe que ele vai aceitar a verdade sobre os dois, e Dali tem noção disso. Mas quando estava prestes a sair, logo fechou a porta, e Migi observa que Maruta estava presente no cômodo, e logo tenta correr, mas Migi o impede. Akiyama conta que apenas o chamou porque precisa do novo dispositivo de Maruta para atacar o Zichijo. Então, sem saídas, Migi se curva ao grande Maruta, assim nascendo o grupo Beavers, vulgo Castores. Então, para o plano dar certo, eles precisavam de alguém de dentro, então decidem se aliar a Karen, que salvou Migi quando estava em apuros. Para entrar em contato com ela, eles usam um drone de Maruta para entregar uma carta pela janela. Porém, um Tanuki se aproxima do menino e quando ele percebe, acaba entrando em modo de alerta e seu mais novo drone é destruído. Mas para compensar seu erro, Maruta sobe no poste de energia e usa seu gorro na lâmpada, basicamente acendendo e apagando a luz. Karen faz o mesmo no seu quarto, deixando os outros boquiabertos ao ver que eles estavam conversando por código Morse. Em casa, Maruta conta que Karen só pode sair pela janela e que irá ajudá-los se eles conseguirem salvá-la. E Migi o agradece por sua esplêndida performance e uma amizade surge. Maruta então sugere que eles façam uma reunião em sua base secreta, mas antes de sair, Migi acena para o seu irmão. Enquanto conversavam dentro da casa da árvore, vulgo base secreta, Akiyama percebeu que precisavam de mais uma pessoa para que o plano funcionasse corretamente. Porém, tanto ele quanto Maruta ficam confusos quando percebem que tem dois Hitori na reunião. O Castor entra em pânico e quase chama sua mãe, já Akiyama deu pane e virou um pássaro. Após contarem suas histórias, os meninos começam a chorar ao ouvir tudo que eles passaram até agora. Então, juntos, os três decidem expor as trevas do Zichijo e o nome do grupo muda para Castor e Três Pássaros. Então, naquela noite, para chamar a atenção dos policiais, Akiyama usa sua fantasia de pássaro e por algum motivo, os guardas pensam que ele era o garoto que eles estavam procurando e começaram a persegui-lo. Assim que Karen abre sua janela, Maruta atira uma corda com sua baladeira e Karen a amarra firmemente em sua cama, assim formando uma ponte de corda. Porém, enquanto atravessam a corda, eles percebem que o chão está lotado de arame farpado, o que deixa Maruta paralisado de medo. E para piorar a situação, o galho da árvore estava prestes a romper. Como o medroso não se mexia independente do que fizesse, Migi não teve escolha a não ser empurrar Maruta dando cabeçadas nele. Assim, ambos conseguem entrar no quarto, com exceção de Dali, que acaba caindo. Mas antes que atingisse o arame farpado, Migi salta pela janela e assim conseguem anular seus pesos. E Dali fala que ele engordou, já que não estavam equivalentes. Quando chegam na janela, observam um romance esquisito e impedem Maruta antes que algo pudesse acontecer. Karen conta que aquela é uma família de mentira e nunca sentiu como se permanecesse aquele lugar. Por sorte, Mimi investigou e descobriu que Karen, na verdade, não é filha de Reiko e que foi tirada da sua verdadeira mãe assim que nasceu. Por isso pede para que eles destruam aquela família. E Maruta, também conhecido como o último romântico, promete que vai fazer isso a todo custo. Então, como eles queriam pegar Eiji como refém, Karen diz que vai usar um método infalível para distraí-los. Com as luzes apagadas, Karen começa a gritar que está com dor de barriga e seu pai logo aparece para socorrê-la, dando oportunidade para eles irem até o quarto de reeducação doentia e encontrarem Eiji, que está agindo como uma completa criança. O plano é levá-lo para o segundo andar para ganhar uma boa distância e conseguir ameaçá-la de um local seguro, enquanto Maruta a atrai para baixo e se esconde para gravar a confissão dela. Enquanto carregavam até a sala de estar, Maruta estava escondido debaixo do piano, porém, Fidelity aparece ao seu lado, o fazendo entrar em modo de defesa por causa do susto, e assim, derrubando o tampo do piano. Dessa forma, chamando a atenção de Reiko, que corre com sua cara assustadora até o quarto de Eiji. Maruta não perde tempo e sobe as escadas, deixando os gêmeos sem força para carregar Eiji para trás. Assim que ela volta desesperada para encontrar seu filho, ouve o choro dele e logo vai até a origem do som, mas ao chegar, percebe que era apenas a gravação criada pelos gêmeos tentando acalmá-lo que Maruta fez. Então, com ele filmando, Migi coloca um canivete no pescoço de Eiji e ordena que ela conte a verdade sobre sua mãe. A mulher logo muda de expressão e puxa uma cadeira para sentar-se e começa a contar sua história. Matthew era uma empregada
desastrada da família Ichijo, e por Reiko sempre ajudá-la em seus afazeres e lhe ensinar algumas coisas da vida cotidiana, Matthew começou a vê-la como uma irmã mais velha. Um certo dia, no consultório médico, Reiko foi informada que ela não poderia ter filhos, o que foi um choque para ela. Porém, ela estava determinada a ter a família perfeita, e depois de implorar muito, Matthew começou a dormir com seu patrão, enquanto Reiko sempre observava as escondidas. No entanto, algo inesperado por ela aconteceu. Akira passou a nutrir sentimentos por Matthew e declarou seu amor a ela, mas ela não sentiu o mesmo. Porém, aos olhos de Reiko, Matthew era uma vilã que estava se aproveitando dela. Então, depois de alguns meses, Matthew deu à luz a trigêmeos, Migi, Dali e Eiji. Porém, como Eiji era o único que tinha cabelo parecido com o seu, ela o pegou para si e deixou Matthew e os gêmeos trancados naquele cubículo. Com isso, vários anos foram se passando e os dois garotinhos sempre foram muito malandros e certo dia conseguiram destrancar a porta. Assim, os três fugiram e passaram a morar em uma cabana na floresta. Reiko termina a história por aí e, como uma aranha, sobe pelas paredes em direção a Maruta e joga a câmera na lareira. No entanto, quando se aproxima de Eiji, o garoto mais uma vez lembra de Matthew e acaba empurrando Reiko, revelando a Migi e Dali que eles são trigêmeos. Porém, Dali não aceita isso e também revela que Eiji matou a mãe deles enquanto ainda era criança. Ouvindo isso, o garoto fica em choque e desce as escadas para ajudar Reiko com seu machucado. Nesse instante, Akira sai do quarto da sua filha e percebe que invadiram sua casa. Ao mesmo tempo, Maruta se apresenta a ele como namorado de Karen. Nesse instante, eles ouvem o grito muito escandaloso de Reiko e quando chegam naquele quarto, encontram a mesma toda coberta de sangue e os gêmeos pensam que Eiji havia feito isso. Porém, Karen está desconfiada, então tira Akira do caminho e aproxima seus dedos dos olhos de Reiko, que assustadoramente se levanta e sai correndo do quarto e os tranca lá dentro, dizendo que decidiu junto com Eiji que os dois vão viver em um lugar desconhecido e então vai embora gargalhando de alegria. Após arrumar as malas e se encontrar com seu filho para saírem, Eiji a manda ir na frente, então logo em seguida a apunhala no estômago, alegando que logo irá acompanhá-la, e em seguida dá início a um incêndio. Ao sentir o cheiro de fumaça, Karen afirma que eles vão morrer queimados, e os garotos entram em desespero para abrir a porta. Akira também tenta quebrar a mesma, mas não obtém sucesso. Quando a fumaça começa a se acumular no quarto e as esperanças de sobrevivência parecem inexistentes, a porta é quebrada por ninguém menos que o pássaro humano Akiyama, que leva todos para o andar de cima para que possam pular e fugir sem ser atingidos pelo arame farpado. Ele sai por último como uma verdadeira fênix, trazendo Fidelity junto consigo. Akiyama comenta que viu Eiji antes de saltar e diz que ele parecia querer encontrar seu fim lá dentro. Enquanto isso, Eiji estava deitado na cama ao lado da sua mãe, relembrando os momentos que passaram juntos. Indignado com essa resolução, Dali entra na casa em chamas e chega até Eiji, que pensa que ele veio cumprir sua vingança. Miga aparece logo em seguida para buscar seu irmão, mas não esperava que estaria a queima-rosca. Dali então diz para Eiji viver na imperfeição e o arrasta para o lado de fora, mas o garoto se solta e acaba derrubando Dali nas chamas azuis. Migi salta para salvar seu irmão e os três acabam caindo. Por causa da intensa fumaça, Migi não conseguia achar Dali. É então que, quebrando as leis divinas, o espírito de Mimi aparece diante dele com seus aparatos de limpeza e começa a dissipar a fumaça para revelar a posição de seu irmão. Como também procuravam por Eiji, Mimi usa seu aspirador de pó espectral para sugar a fumaça e revelar a posição de Eiji, que está preso debaixo do lustre. Então, para ajudá-lo, os gêmeos entram debaixo do lustre para erguê-lo. Eiji enfia a corda e os dois falam que a partir de agora ele irá comer torta de cereja junto com eles, imaginando como essa seria uma vida feliz. Eiji colabora e todos saem da casa são e salvos. Do lado de fora, Migi fala que eles devem voltar para o Sonoyama e que eles claramente aceitariam Eiji, mas o mesmo se levanta e fala que essa torta é doce demais para ele. Eiji então se aproxima dos oficiais e confessa que o assassinato de sua mãe, o de Mitsuyama, e o incêndio na casa foram obras dele. Mesmo depois dessa confissão, a polícia continua as investigações e, graças a isso, descobriram que a fita de gravação que Maruta fez estava intacta após aquele incêndio. Então, graças a isso e à defesa do pai, sua sentença foi amenizada, mas ele ainda vai passar um bom tempo no reformatório.
Mig voltou a ser Hitori na casa do Sonoyama. No entanto, Dali não aparecia mais. Isso porque, graças à cicatriz no seu rosto, eles não são mais parecidos. Mig diz que os velhos vão aceitar os dois, mas Dali não quer causar mais problemas para eles. Mig comenta como ficaria a felicidade dele dessa maneira, mas Dali diz que sua felicidade é ver seu irmão feliz, então decide viver como sua sombra. Então, com o passar dos dias, Dali ajudou seu irmão nas atividades escolares, até que ele se tornasse o melhor da turma. Porém, em uma conversa com Akiyama, Mig conta que quer que ele e seu irmão vivam lado a lado, e Dali apenas ouvia toda a conversa. Após acordar de um pesadelo na noite de Natal, Dali percebeu que havia 2 presentes na árvore de Natal. Quando o casal entra no quarto, Mig pergunta se o Papai Noel errou na quantidade de presentes. Porém, Yoko diz que ele não comete erros. Assim que abre os presentes, nota que há um kit de massinha e outro de ciências, e Yoko fala que, ao que tudo indica, naquela casa tem um garoto criativo e comilão e outro sutil e intelectual, revelando que já sabem de tudo e que lá embaixo tem cadeira para os dois. De frente ao armário de roupas, Mig conta a Dali que a partir de agora ambos ficarão cada vez mais diferentes. Mas uma coisa é certa, a felicidade de ambos é que o outro seja feliz. Então, com isso dito, ambos aparecem na frente do casal pela primeira vez para a primeira refeição de Natal. Para Dali, entrega o omelete que ele tanto adora, pois sabe que mesmo sendo gêmeos, eles têm gostos e jeitos diferentes. O casal então pergunta como deve chamá-los. O da direita se apresenta como Mig e o da esquerda, chorando de felicidade, se apresenta como Dali. Agora, 3 anos depois, em 1993, Yoko, que estava cozinhando, chama Mig e Dali para decorarem a torta. Akiyama, que estava observando o pássaro com Osamu, vai chamar Mig, que estava no meio da criação de sua arte. Maruta Shed também estava ali, e Dali diz a ele que seu irmão estava fazendo cubismo, algo que só eles compreendem. Ambos então vão decorar a torta, mas para o terror dos 2 garotos, o espírito de Mimi ainda vive naquela família e lembra Yoko de pré-aquecer o forno. E os gêmeos, mais uma vez, decoram a torta juntos. À mesa, todos estavam muito tensos, então Mig pede para Dali fazer algo que só ele poderia fazer. Algum tempo depois, a campainha toca, e eram os antigos Ichijo, e Eiji pede desculpas pelos problemas que causou e é recebido de braços abertos. No climão da mesa, Dali aparece vestido de Sally e segurando a torta, lhe dá as boas-vindas e o parabeniza por sair do reformatório. Com isso, ele começa a rir, e isso quebra a enorme tensão que tinha no ar. E enquanto comem, Eiji conta que nem sabia, mas adora doces. No túmulo da mãe deles, Eiji presta seus mais sinceros sentimentos e em seguida pergunta o que os dois vão fazer da vida de agora em diante, e juntos dizem que querem provar uma coisa. Na estação de trem, todos choram de tristeza, pois finalmente chegou a hora da partida. E assim, Dali entra no trem rumo sua nova vida universitária. Maruta pergunta se está tudo bem em Mig não ir junto, mas ele responde que com isso, vão provar que seus corações, por mais distante que estejam, sempre estarão unidos. E por fim, mas não menos importante, um memorial para Sano Nami, a artista e autora dessa obra maravilhosa que proporcionou não só a mim, mas para muitas pessoas um mar de emoções. Então, obrigado, Nami. Obrigado por essa história maravilhosa. Obrigado pelas risadas. Eu apenas consigo agradecer. Então, onde quer que você esteja, obrigado.